Voando pelo céu, levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação irá ouvir. O povo escolhido ergue sua voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou. Somos uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração para restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Caiu a grande Babilônia, jamais se levantará. E quem adorar ao Deus verdadeiro, sua marca receberá. O povo escolhido ergue sua voz, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Somos uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração para restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Uma geração, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus. Uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração para restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Uma geração. Amados, boa noite. É evidente que a graça do nosso Deus está presente nesse lugar, falando aos nossos corações, através de tudo que tem acontecido aqui, nesse lugar. E nós temos sido muito alimentados, e que o Espírito Santo do nosso Deus, nesse momento de edificação, possa continuar alimentando as nossas vidas. Para a meditação dessa noite, eu quero te convidar a abrir a palavra do nosso Deus
no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, nós vamos ler do verso 44 ao verso de número 49. Lucas, capítulo 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de número 44 ao verso de número 49. Eu acredito que o momento mais importante da nossa vida é o momento em que nós lemos a palavra de Deus e o ouvimos falar conosco sem qualquer outra interferência. Por isso, nesse momento, quando vamos ler a palavra de Deus, que cada vírgula, que cada letra, que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma profunda através dessa leitura. Diz assim a palavra de Deus: a morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe todas estas coisas. Guimarães Rosa, um escritor importante, foi um grande escritor, muito importante na nossa história, na história brasileira. Ele escreveu no livro Veredas, o Grande Sertão, que a vida é uma roda perigosa. E não tem como discordar de que a vida é uma roda muito perigosa, em que não conseguimos ter controle sobre toda ela, sobre toda a vida. Existem momentos que o controle escapa das nossas mãos, que o controle foge da nossa inteligência, da nossa capacidade, e nos vemos amordaçados e presos. A gente nasce, e a primeira coisa que a gente faz é chorar. E a gente vai aprendendo ao longo da vida. Uma das coisas que aprendemos quando nenês, uma das primeiras coisas é a rolar. Depois aprendemos a sentar. Logo depois, vamos aprendendo a comunicar: papá, mamãe, papá, água. Vamos crescendo, vamos para a escola e lá nos deparamos com as diferenças que muitas vezes não encontrávamos na nossa casa. Na nossa casa, o papai e a mamãe sempre abraçando, sempre cuidando. Na escola, 40 crianças, 30 crianças, 20 crianças para um professor. Para ter que dividir a atenção, então temos que dividir a atenção com outras pessoas. E vamos crescendo, nos apaixonamos, sofremos por amor, amamos, somos correspondidos, não correspondidos. Sofremos porque amamos e às vezes fazemos sofrer quem nos ama por não poder corresponder. Namoramos, noivamos, casamos, temos filhos, corremos em busca de trabalho, temos emprego, ficamos desempregados, a gente luta e consegue alcançar o objetivo de um novo emprego. Vemos os nossos filhos preparar o casamento, se casar. Cuidamos para o casamento ser do jeito que ela quer e não do jeito que eu quero. A gente fica ali segurando. A vida vai passando e a gente vê muita coisa acontecer.
Algumas coisas que nós gostaríamos que acontecessem, outras coisas que não gostaríamos que acontecessem. Temos que lidar com a mentira, com a falsidade, com a hipocrisia, com a indiferença. Às vezes estamos casados debaixo de um mesmo teto, 2 dias, 3 dias, sem olhar nos olhos um do outro. Às vezes temos que lidar com a frustração do filho, de não conseguir controlar as emoções do filho, de não conseguir lidar com o filho. E existem filhos que não conversam com os pais há anos, há meses, de pais que não conseguem conversar com seus filhos. Essas situações, elas são reais e fazem parte da humanidade. Faz parte da realidade a qual somos inseridos por causa do pecado. O pecado entra no mundo e o diabo então tem um terreno vasto e enorme ao nosso redor para destruir a nossa paz, para destruir as nossas vidas. E então Lucas percebendo que a humanidade carece de um certo conhecimento de Deus, de um certo conhecimento acerca de Cristo, ele escreve o Evangelho de Lucas para pessoas que precisavam ter a sua fé renovada. Ele então escreve para pessoas que conheciam a história de Cristo, que conheciam as verdades de Deus, mas que passavam por lutas, que passavam por tribulações, ao ponto de se sentirem afastadas de Deus, ao ponto de se sentirem distantes da realidade que elas achavam que era possível viver e que um dia já tinham vivido. Sabe aquele amor que vai se esfriando? Sabe aquelas lágrimas que você sempre sentia rolar pelos seus olhos quando você chorava na presença de Deus? Aquela presença dele, você se vê distante disso, de um dia que você já viveu, que foi uma realidade na sua vida, aquele primeiro amor que vai se esfriando. Lucas então escreve, 59 anos depois da morte de Cristo, 60 anos depois da morte de Cristo, ele procura escrever os fatos cronologicamente como foram, para apresentar o Salvador para todos, para apresentar Jesus como sendo o Salvador para todas as pessoas, crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens, para todas as pessoas que se deparassem com esse doador de vidas, porque é o que Jesus é. O doador de vidas, o supremo salvador, aquele que pode dar a vida, o único que pode dar a vida. E aqui nesse momento, quando lemos Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao 49, nós nos deparamos com um trecho da palavra de Deus que nos apresenta a morte do doador da vida. A morte do doador da vida. E não podemos ignorar que os tempos que estamos vivendo, como Elcio esboçou aqui para nós, explanou aqui para nós, são tempos difíceis. Estamos lidando com morte, com perda. Eu não posso ignorar que existem famílias passando por momentos difíceis, porque momentos difíceis faz parte da história da humanidade, faz parte da nossa história como indivíduo. Nós passamos e aprendemos a lidar com coisas inadministráveis. E aí Deus nos ensina que nesse momento, o doador de vida, o doador da vida, se apresenta para nós de uma forma altruísta. E quando somos indiferentes ao Evangelho, e quando muitas vezes perdemos a fé nas pessoas, quando muitas vezes perdemos a fé na igreja, quando muitas vezes perdemos a fé na liderança da igreja, quando perdemos a fé de que algo sobrenatural pode acontecer para nos alcançar, para alcançar a nossa casa, para essa realidade da igreja, do Senhor Jesus Cristo espalhada pelo Brasil e pelo mundo, pela nossa igreja e pelas nossas casas, realidades transformadas, vidas transformadas, sonhos transformados, vidas alcançadas. Quando não temos mais fé nesse tipo de coisa, nós precisamos lembrar que o doador de vida, ou que esse texto nos faz lembrar que o doador de vida, ele viveu e morreu de forma altruísta. Ele se dedicou constantemente, todos os dias, incansavelmente, para nos alcançar, como foi cantado aqui, aonde estivermos. E ele foi
altruísta ao ponto de ir ao inferno, de sentir as dores do inferno quando estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados, ao ponto de nos resgatar do inferno, ao ponto de ir em qualquer lugar, de nos ver aonde estivermos. Somos pequenos e Ele tão grande. E às vezes pensamos, somos tão pequenos, como Ele pode perceber a nós? Somos tão insignificantes, como Ele pode nos perceber? É por isso que Ele nos percebe. Somos tão pequenos e Ele tão grande, que Ele nos vê aonde estivermos. Aonde estivermos. 1º de setembro. Primeiro de setembro de 2004, na cidade de Beslan, na Rússia. 34 terroristas entraram na escola número 1 e fizeram mais de 1.800 reféns. Mais de 1.800 reféns. No terceiro dia, o resultado foi 344 pessoas mortas. 184 crianças. 184 crianças. As crianças, elas tinham sido levadas pelos pais para a escola e os pais acreditavam que aquele lugar era um lugar seguro para elas. Mas num determinado momento eles recebem a notícia de que haviam entrado terroristas para poder assassinar e matar todas as pessoas que estavam ali. Eles queriam causar um caos. Os pais vão para a porta da escola. No terceiro dia o resultado é esse. 180 crianças mortas. Os pais entram na escola, pegam as crianças e saem na rua gritando. Por quê? Por quê? Por que o meu filho? Por que o meu filho? Por que não eu? Eles não puderam alcançar os seus filhos e fazer algo pelos seus filhos. Deus passou por essa mesma experiência assistindo o seu filho morrer na cruz por cada um de nós. Jesus queria nos alcançar. E para nos alcançar, o seu Pai ficou do céu, assistindo, tendo poder para fazer absolutamente tudo e fazendo absolutamente nada, porque Jesus queria nos alcançar. Os pais, um dos repórteres perguntou para o coveiro. Foi uma loucura em 2004. As notícias eram de todos os lados e uma notícia que me marcou muito, que me chocou muito, foi que o coveiro disse assim: eu estou acostumado a lidar com a morte. Eu a encontro todos os dias, mas nada é pior do que ver um pai enterrar o seu filho. E Deus viu o seu filho ser enterrado para poder alcançar a minha e a sua vida. Jesus foi altruísta ao ponto de simplesmente entregar a sua vida. Ele se permitiu morrer pelos nossos pecados, ele se permitiu morrer, ele foi até a cruz, ele morreu de forma altruísta e ele viveu de forma altruísta. Em 12 de outubro de 1903, foi inaugurado o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Em 12 de setembro de 1903. Lá havia acomodação para 200 pessoas. Mas os registros informam que normalmente se encontrava lá cerca de 5.000 pessoas. Elas entravam lá, e quando elas entravam, as roupas eram tiradas, a cabeça era raspada e os documentos eram queimados. Já ouviu a expressão trem de doido? Essas pessoas eram levadas
para Barbacena em vagões de carga, como as pessoas eram levadas para o campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, 70% das pessoas que entravam no Hospital Psiquiátrico de Barbacena eram pessoas que não tinham laudo clínico de deficiência mental. Elas não tinham motivo e razão, elas não tinham laudo para serem conduzidas até Barbacena ao Hospital Psiquiátrico. Elas não eram loucas. Elas não tinham problemas. Elas eram pessoas rejeitadas pela sociedade. Eram pessoas que eram pessoas que lutavam contra os pais, contra a ditadura, eram opositores políticos, prostitutas, usuários de droga. Eram pessoas que o pai já não sabia mais o que fazer com o filho, e então ele enviava para o hospital psiquiátrico em Barbacena. As pessoas não sabiam o que fazer com as outras pessoas, o pai não sabia o que fazer com o filho. O fazendeiro rico ficou envergonhado porque a filha engravidou, mandava para o hospital psiquiátrico em Barbacena. Quando não sabia o que fazer com as pessoas, vão mandar para o hospital psiquiátrico em Barbacena. Eu não sei mais o que fazer com esse menino, não sei mais o que fazer com ela, eu não tenho mais fé de que alguma coisa pode acontecer, então vou mandar esse infeliz para lá. Jesus estava andando, diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 5, para uma festa em Jerusalém. Num determinado momento ele passa para um lugar muito parecido com o hospital de Barbacena. Esse lugar é chamado Tanque de Betesda, onde se encontravam os rejeitados pela sociedade. As pessoas abandonadas pela família, as pessoas rejeitadas pela sociedade, que se elas fossem passar por um lugar, então as pessoas tinham que dar licença porque não podiam encostar, eram impuras, eram imundas, completamente rejeitadas. Jesus olha para aquele lugar e vai até aquele lugar. Jesus vai até aquele lugar e pergunta para um homem que não entendeu a pergunta de Jesus. Pergunta para um homem que estava naquela condição há 38 anos sem andar: você quer ser curado? Eu até quero, mas quando o anjo desce e agita a água, outro vai diante de mim e eu não consigo. E Jesus: estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. Levanta e anda. Jesus olhou para um lugar parecido com Barbacena, com o hospital psiquiátrico de Barbacena, vai até aquele lugar para alcançar as pessoas. Jesus nunca viveu para si. Ele viveu para nos alcançar. Por isso não podemos nunca perder a fé de que as coisas, de que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não podemos nos esquecer de que as tragédias que aconteceram hoje se tornarão em bênçãos, porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O ápice da maldade do ser humano foi crucificar o Filho de Deus. A maior crueldade que já aconteceu foi o ser humano se juntar para um espetáculo chamado crucificação, para assassinar o Filho de Deus. E ele torna esse espetáculo, esse massacre, esse assassinato do Filho de Deus na maior bênção que a humanidade poderia conhecer, como sendo o lugar em que houve a morte do doador da vida, que nos alcançou, que nos transformou através da sua morte. O maior crime que a humanidade já conheceu foi convertido por Deus em salvação. Em salvação. E nós não podemos nos esquecer disso. De que Tertuliano disse que a história da igreja foi escrita pelo sangue dos mártires. Só que a história da nossa redenção foi escrita pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo Jesus. Não foi em papel. Não foi em sentimentos, não foi com emoções, mas foi pelo sangue, pela morte de Cristo Jesus, com o sangue dele escorrendo na cruz, para alcançar o seu coração e o meu coração, para termos fé de que vale a pena viver para ele, de que vale a pena casar com aquela menina, de que vale a pena ter filhos, de que vale a pena levá-los na igreja, de que existe uma razão para cultuarmos a Deus, de que existe uma razão para ele nos ter alcançado. Porque missões, antes de ser algo que possamos fazer por alguém, é algo que Deus fez em nossas vidas. É algo que Deus fez em nossas vidas.
A morte do doador da vida. A morte do doador da vida nos apresenta um doador altruísta que se dedica constantemente a cada um de nós, mas também nos apresenta um doador vicário. Um doador vicário. Um doador que se coloca no nosso lugar, que passa pela morte no nosso lugar, que sofre as nossas dores. Isaías capítulo 53 diz que pelas suas feridas fomos sarados. Ele experimentou as nossas dores, Ele experimentou as nossas frustrações, Ele experimentou a dor que nós sentimos, as nossas perdas. Quando Ele estava na cruz, Ele não sentia apenas as dores físicas, mas Ele carregava as nossas experiências, as nossas perdas. Ele sentia aquilo que já sentimos, aquilo que estamos sentindo e aquilo que ainda vamos sentir. Ele carregou as nossas experiências. Eu disse que os pais pegaram as crianças lá na Rússia, na escola número 1, e foram para a rua perguntar por quê. Todos os pais disseram: eu daria qualquer coisa para estar no lugar do meu filho. Eu daria qualquer coisa para morrer no lugar dele, para ele estar vivo agora. Eu sei que se eu tenho uma filha, e eu passaria por qualquer coisa para ela ser preservada. Se eu pudesse morrer por ela, eu morreria. Se eu pudesse sofrer no lugar dela, eu sofreria. Mas existem coisas que eu não posso fazer por ela. Existem coisas que que você não pode fazer pelos seus filhos. Existem experiências que eles precisam ter. E nós precisamos acreditar que o nosso Jesus, o doador da vida, é um Deus, ou é o Deus vicário que se coloca no nosso lugar, que morre por nós, que vive conosco, que se dedica todos os que vai estar com seu filho na dor dele, que quando ele está longe, vivendo completamente distante da realidade que Deus quer para ele, Jesus está com ele. Deus está com ele. Deus está conosco em todos os momentos. Ele está em todos os lugares. Essa é uma verdade indiscutível. Deus está em todos os lugares. Ele é o Senhor da história e Ele se encontra em todos os lugares. E isso não quer dizer que Ele está de acordo com tudo que está acontecendo. Ele está no centro de Umbanda. Ele está na operação da magia negra. Ele está lá quando os feiticeiros estão reunidos. Ele está no cemitério quando alguém está sendo sepultado. Ele está no nascimento de um menino. Deus está em todos os lugares. E eu não estou dizendo que Ele concorda com todas as coisas, mas é indiscutível, Deus está em todos os lugares. E nós não podemos nos esquecer disso, que quando aqueles que estavam sentados nos bancos da igreja não estão mais hoje, estão pelo mundo afora, fazendo coisas erradas, Deus está com eles. Aonde eles estão, acompanhando, se esforçando para um dia eles retornarem aqui, indo na profundeza do abismo, no inferno se for preciso, para resgatá-los, para tomá-los, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. A morte dele foi vicária. A morte de Jesus foi vicária. O sentido da morte de Jesus foi de tomar o nosso lugar para que eu e você não estejamos um dia no inferno, mas no céu. E nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Nos lembrar que Jesus morreu por um motivo, para me livrar do inferno. Por isso eu não posso viver como se eu fosse para o inferno. Como se a morte dele não tivesse me alcançado. Esse luto que me alcançou do país, do meu amigo, na minha família, as perdas que eu tive, não podem ser maiores do que a morte dele no meu lugar lá na cruz. Do que a esperança que ele plantou em nossos corações de um mundo melhor através das nossas vidas. De uma realidade melhor através das nossas vidas. Na abadia de Westminster, tem uma lápide de um homem. E nessa lápide
está escrito assim: quando criança sonhava em mudar o mundo, me tornei jovem e lutei para que o mundo fosse transformado. Quando me tornei adulto, percebi que não podia mudar o mundo, então passei a lutar para mudar a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Quando velho, percebi que para mudar as pessoas, o mundo e as pessoas que estavam próximas de mim, bastava ter começado mudando a minha vida. Bastava ter começado a mudar a minha vida. Muitas coisas precisam ser transformadas. Muitas coisas precisam ser mudadas ao nosso redor. Mas quantos de nós já não temos aquela alegria e aquele amor? Quantos de nós já não temos mais esperança? Quantos de nós o primeiro amor já ficou lá atrás? Porque esquecemos o que a igreja não é mais importante do que os planos de Deus para a vida dela. O que Deus quer fazer na minha vida não é mais importante, é mais importante do que tudo que já aconteceu. Não dedicamos, não somos altruístas como Jesus foi. Não nos colocamos no lugar de outra pessoa. Não temos sentimento vicário de olhar para o outro e nos vermos nos olhos dele. Isso está muito distante da nossa realidade. Muito distante. Completamente distante da nossa realidade. Quando eu tinha 14 anos, uma menina, uma amiga, muito amiga nossa, da nossa casa, era da nossa casa. A gente morava numa casa que o quintal tinha 5.000 metros quadrados. Era um sítio. Então meu pai tinha uma plantação, mas era eu que cuidava de milho, quiabo e feijão. Então eu tinha que cuidar disso durante a semana e tirar, pasme, 18 litros de leite de uma vaca. 15 litros de manhã e 3 litros à tarde. Eu tirava. Não dou conta mais hoje. Dá até dor de pensar. A questão é que eu fazia isso todos os dias. Todos os dias. E um dia, uma menina entrou correndo na minha casa, uma amiga, chegou perto de mim chorando e me abraçou. Ela abraçava e ela chorava, ela abraçava e ela chorava. E ela disse, eu tenho que te contar uma coisa, ela não conseguia contar. Eu tenho que te contar uma coisa e ela não conseguia contar. Eu disse, Sandra, senta. O que está acontecendo? A Regiane se suicidou. Acabou de suicidar. Eu acabei de ficar sabendo e vim correndo te contar. A Regiane era uma amiga que eu tive várias oportunidades de falar para ela assim, Regiane, Jesus te conhece. Ele sabe quem você é. Vem na igreja comigo um dia para você poder ouvir sobre Jesus. E eu nunca disse isso para ela. Eu nunca disse isso para ela. Eu tinha 14 anos e eu vivia como se nada trágico pudesse acontecer nos meus 14 anos de idade. Mas uma amiga minha da igreja que também nunca falou de Jesus para ela, entra correndo e fala, não tem mais nada que a gente possa fazer. A gente não pode mais falar para ela. Eu podia ter dedicado um pouco para ela, da minha vida, do meu tempo, de forma certa, correta. Eu bebi Coca-Cola com ela, eu me diverti com ela, a gente conversava, a gente brincava, a gente saía, mas eu nunca me dediquei de forma altruísta. Eu gozei de momentos com ela, eu tive alegrias em momentos com ela, mas eu nunca me dediquei a ela. Quantos dos nossos amigos compartilham conosco a sua vida, estão conosco, mas nós não dedicamos,
Nós não nos vemos nos olhos deles, nós não compreendemos o que eles têm passado. Nós precisamos nos lembrar do exemplo que Cristo foi, que Jesus foi para cada um de nós. De qual é a realidade que Ele quer implantar, de qual é a realidade que Ele quer plantar na nossa vida, no nosso coração. Jesus viveu por um motivo e morreu por uma causa. E essa causa tem nome. Chama Hawley, Kênia, Júlio, André, Maressa, Marina, Tiago, Lê, Daniel. Essa causa tem nome. E as dores da vida, as aflições da vida, a dor da separação, inadministrável, tudo que tem acontecido, ver um pai morrer, tudo que tem acontecido no nosso meio, ficar desempregado, ver o país entrar num caos, isso não pode ser maior e mais importante do que Jesus fez na cruz por nós. Não pode ser mais o exemplo do que Ele fez em vida e na sua morte. Nós não podemos perder a esperança. Não podemos perder a esperança. A morte do doador da vida nos faz lembrar de que Jesus foi o doador que se dedicou e que se colocou em nosso lugar. E que isso foi um exemplo para nós, para não esperarmos dos outros as revoluções, para não esperarmos dos outros as mudanças, para não esperarmos do dia um dia melhor, mas esperar de que algo aconteça de novo em nossos corações. Tem pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e não conseguem se falar. Pessoas que estão perto e querem estar longe. E existem pessoas que estão longe e querem estar perto. Tanta coisa nós gostaríamos que fosse diferente na nossa vida. A vida é uma roda perigosa. E não precisamos de força, de habilidade para controlá-la melhor. Precisamos colocá-la nas mãos de Jesus. Aquele que é o doador da vida. Aquele que planta em nós a esperança. Por isso eu gostaria de te convidar a se colocar em pé. Coloque-se de pé. Por gentileza. Aqueles que podem. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela minha vida. Eu quero orar pela vida da igreja, que é conhecida como a igreja segundo o coração de Deus, ou a igreja que prega o evangelho e que tenta viver esse evangelho. Não somos perfeitos. Você vai encontrar pessoas dentro da igreja que você vai falar assim, peraí, crente não pode falar isso, não pode fazer isso. Nós olhamos para a face da igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pelo mundo afora e ela dá um mau testemunho tremendo. Perder a fé é um atalho que não faz parte do plano de Deus. E eu quero orar pela sua vida e pela minha vida, para que Deus restaure a fé em nosso coração, para acreditarmos que nós estamos inseridos dentro de um plano que Ele tem para esse mundo.